Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta e estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Charles Wilson Chagas de Negreiros. Ele é lá do Amazonas, Manaus, e escreveu um texto chamado Fiquem Calmos. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha e a sua vida. Bem, eu não escrevi o texto, não ajudei o irmão Charles Negreiros a escrever. O que eu faço então? Vou ler com vocês e contar aquilo que eu entendi. Peço que, se puderem, e se não se inscreveram ainda no canal, que o façam, que compartilhem com outras pessoas, para que outros também, como nós, tenhamos a possibilidade de ouvir falar de Deus, das coisas que Ele tem para nós, tá bom? Então vamos orar, pedir ao Senhor que nos oriente. Ó Deus, nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor sempre está conosco, que nós possamos nos lembrar disso, que possamos estar tranquilos, que o nosso coração fique sempre em paz, sabendo que o Senhor nunca, nunca mesmo nos abandona. Obrigada por tudo, obrigada por este devocional, ensina-nos. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então nós vamos ler Êxodo, capítulo 14, dos versículos 10 até o 24. E nós vamos ler esse texto porque é um texto que o irmão Moisés, ele encoraja o povo a não temer, não ficar com medo, permanecer calmo e confiar no Senhor, pois é Deus quem luta por eles e garante a vitória diante do impossível. Qual que é o contexto? Os israelitas estavam encurralados, estavam sem saídas, o exército de Faraó vinha atrás, na frente tinha o Mar Vermelho, não tinha jeito nenhum de escapar, era totalmente impossível. Aí o povo começou a entrar em pânico, começou a reclamar, começou a duvidar da libertação. E o irmão Moisés, lá no versículo 13, ele fala assim, com toda a categoria e toda a firmeza. Eles vão ficarem com medo, para eles ficarem quietos e para eles verem o que o Senhor ia fazer. Então Deus interveio com a coluna de nuvem e fogo, protegeu todo mundo, abriu o mar para que eles atravessassem. Então, qual é a mensagem sobre ficar calmo? Primeiro é que a gente tem que ficar calmo diante do medo. O texto vai mostrar pra gente que o pânico é natural. É normal a gente ter medo, a gente é humano. Mas a calma abre espaço para a fé. Temos que ter também confiança em Deus. O irmão Moisés lembra a gente que não é pela força humana, mas pela ação divina que a vitória vem. Outra coisa importante é o silêncio como atitude espiritual. O Senhor é quem peleja por nós. E aí o irmão Moisés fala para ele assim, ó, fica quieto, fiquem calados, vocês vão ver que é Deus quem peleja por nós. Então ele está ensinando que em vez de ficar reclamando, murmurando, não, descanse em Deus, confia nele. E por último, Deus abre os caminhos impossíveis. O mar se abriu como resposta à calma e fé do povo. Uma metáfora para situações sem saídas na vida da gente. Qual é a aplicação prática? Em momentos de crise, respira e mantenha-se firme. Lembre-se que você não está sozinho. Na ansiedade, o silêncio e a calma são os atos de fé, permitindo que Deus conduza. E na vida diária, quando tudo parece fechado, confie que Deus pode abrir os mares diante de você. Mas temos dois riscos e desafios. O maior risco é deixar o medo dominar e a gente perder a confiança. E o grande desafio é transformar a calma em prática diária, mesmo quando as circunstâncias parecem insuportáveis. Moral da história, qual é o resumo, de Êxodo 14, de 10 a 24? Deus vai ensinar a gente que a calma não é passividade. Não é tipo, deixa, não tô nem aí. Não. Mas a calma é confiança ativa em Deus, que luta por nós e abre caminho onde a gente não vê nada. Isso é fundamental.
Vamos então ler Êxodo 14, Êxodo 14, de 10 a 14. Vamos lá. E aproximando-se o faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá? Para que morremos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós. Aí eu vou ler até o 24, tá, irmãos? Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta tua vara, estende a sua mão sobre o mar e fende-a, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. E entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram batidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como muros à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os seguiram, e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, seus carros e os cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhe as rodas dos seus carros, dificultosamente governaram. Então disseram os egípcios: fujamos à face de Israel, porque é o Senhor quem peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros, sobre os seus cavaleiros. Amém? Bom, irmãos, eu não resisti, eu li até o 26. Eu acho essa mensagem super poderosa, fala muito ao meu coração. Então, pronto, já li. Bom, então, lendo essa mensagem, quando a gente lê a mensagem em casa, no conforto, sabe, com a barriguinha cheia, tem sede, bebe água, aí é muito fácil, né, criticar os israelitas. Eles estavam saindo do Egito sob a perseguição de um governante maluco, com raiva, irado, e você sabe, né, as 10 pragas não convenceram aquele homem. E não somente não convenceram aquele homem, como também o povo de Deus não ficou convencido, né? Mas o fato é que o ser humano, de natureza finita, é pecaminoso e logo esquece as coisas, porque eles deviam ver. Toda vez que Deus mandava uma praga, eles deviam ver qual era o efeito daquilo, né? Mas não foi assim, né? Quando eles foram saíram do Egito, já bagunçou tudo, esqueceram de tudo. Então, ó, faz esse exercício de lembrar o que você não deveria esquecer, mas esqueceu. Quantas vezes você achou que era o fundo do poço, que não tinha saída, que era o fim da linha, a última oportunidade? Quantas vezes? Lembra disso. Quantas vezes você concluiu que não dava para seguir em frente, que era um mar intransponível, que prosseguir estava fora de cogitação? Ah, não tem saída, não tem como ir, já era. Quantas vezes você não concluiu que o inimigo era mais forte, que os perseguidores eram duros e implacáveis,
e que você seria derrotado, você não iria conseguir vencer. Pensa aí, quantas oportunidades foram assim, quantas coisas já aconteceram assim. Então, quem sabe você agora esteja até rindo da sua pequena fé, né? Mas agradeça a Deus e peça a Ele que continue lutando com você e por você. E fique calmo, viu, irmão? Fica calmo, irmã. Mesmo que as batalhas e as lutas sejam enormes, grandes, que parecem intransponíveis, você é mais, muito mais que vencedor por meio de Jesus Cristo. Amém? Bom, então, nosso manancial termina assim, ó. Imagine quantas vezes Deus lutou por você sem que você sequer percebesse. Já pensou nisso? Pois é. Bom, o nosso manancial acabou e eu vou me despedir deixando aqui o meu abraço de urso, ó. Lembrando que nós sabemos que temos que ficar calmos, porque é o Senhor quem peleja por nós. Para nós o abraço dá super mega certo. Ó, decora o versículo desse ano, que o ano tá acabando, hein? Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora eu me despeço, mais uma vez falando a frase de A.W. Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.